povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Não Entendi Direito. E antes de mais nada, agosto é o mês do advogado, viu? Então assim, se você quiser reconhecer o nosso trabalho, assim, a gente aceita os recebidos, tá? Pode mandar. Entre em contato com a gente por direct que a gente manda o endereço, tudo certo, tá bom? Não fica com vergonha não, gente. Tá tudo liberado, pode mandar dinheiro. Dinheiro também. E dinheiro. E dinheiro. Vamos, lixo! Vamos, lixo! Ele quer popularidade! Vamos, lixo! Assassino! 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 Então, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem complicado. Não sei se vocês viram aí na mídia, mas teve uma menina de 10 anos que ela foi estuprada. E o caso do aborto dela, se ela pode fazer o aborto ou não, está em análise pela justiça. Então, se você se interessou pelo assunto, já fica com a gente que a gente está indo pro vídeo. E antes da gente ir pro vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e dar o like aí em todos os nossos vídeos, não somente esse, porque é muito importante pra gente, fechou? Bom, pessoal, então o caso de hoje é o seguinte. Aconteceu em São Mateus, tá no judiciário lá do Espírito Santo. Foi o caso da menina que foi estuprada, né? Ela tem 10 anos e ela engravidou. Então, na justiça está correndo aí, eles estão analisando a possibilidade de fazer a interrupção dessa gestação ou não. Só que essa menina, ela já sofria abuso desde os 6 anos de idade, pelo tio, né? Então, ele já está no 3º mês de gestação e aí tá essa polêmica. Ah, tem que interromper, não tem que interromper? Por que tá no judiciário? Se tá previsto na lei que pode fazer o aborto por conta do estupro ou não? É questão clínica também, né? Exatamente. Se seria viável clinicamente fazer, assim, colocaria também a vida da criança em risco, né? Ponderando, na verdade, né? Se é mais risco fazer o aborto ou, na verdade, deixar ali a criança para ter o parto, né? A gente não sabe dizer por que essa questão tá no judiciário, por que ela tá em análise. Se é por questões clínicas da menina ou por conta do feto. Mas assim, na nossa humilde opinião, né, digamos que se trate da menina, a gente acredita que uma criança de 10 anos, ela não tem possibilidade de gerar uma criança. É uma criança gerando outra criança, né? Então, tem estatísticas aí de que crianças que engravidam muito jovens e têm os filhos, elas correm risco de vida também, elas acabam morrendo. Então, eu acredito que no judiciário lá no Espírito Santo esteja correndo, eles estão analisando várias coisas, só que o tempo está correndo. Exatamente. É bom lembrar também que esse é um crime, assim, como ele tem uma natureza muito grave, quando você estupra uma criança, né, menor de 14 anos, ele tem uma pena de 8 a 15 anos, isso faz com que a pena dele só prescreva em 20 anos, e depois que a pessoa fizer 18 anos. Então a vítima fez 18 anos, começa a correr esse prazo prescricional, que é o prazo que no direito a gente diz que é para a possibilidade de punir essa pessoa. Então passou desse período aí, o Estado ele perde o direito de punibilizar essa pessoa, né? Exatamente, que a pessoa vai falar, eu sofri violência sexual já faz 3 anos. Não dá tempo mais de denunciar, já deve ter passado o tempo, não dá pra fazer nada. Não, fica atento, porque quando é caso de estupro de menores de idade, né, menos de 14 anos, tem a possibilidade de fazer essa denúncia aí, quando você fizer 18 anos, num lapso pra 20 temporal anos. bem grande. Exatamente, você pode denunciar a qualquer tempo dentro dessa possibilidade. Bem, a suposta pessoa que teria praticado esse crime, né, foi o tio da menina, e ele já encontra-se, na verdade, indiciado por esse fato, né, a polícia já realizou o indiciamento dele, e ele já tem, na verdade, um mandado de prisão, né, contra ele, ao qual, até mesmo por isso, ele encontra-se foragido desde o dia 12, e caso seja levado a cabo na justiça, por ele ser tio da criança, isso daí seria um agravante para ele, né? Porque ali ele está numa situação de vantagem, né, contra a criança, e uma situação que impossibilita até mesmo dos pais ou de qualquer outras pessoas poderem ali
salvaguardar a vida da criança, porque na verdade, quando você tem um tio cuidando da tá com criança, tio, você tá tá com o tranquilo. tio, tá com o meu irmão, tá com a irmã da minha esposa. Então é uma pessoa que você tem confiança. Então por essa confiança ao qual ele retém para si, ele tem no caso essa agravante em relação ao estupro. A pena dele pode aumentar justamente por ter essa relação de confiança, por ser parente, né? Exatamente. Bem, em vários países esse tema, né, que é o aborto, ele já não é um tabu mais, na verdade ele já é constituído em lei, já está tudo certo. Na verdade, uma mulher, por exemplo, na Europa, na maior parte dos países europeus, a mulher ela pode, né, varia ali de país para país, até qual mês que ela pode realizar, mas assim, na grande maior parte dos países europeus, a mulher pode, independente do que aconteceu, só por livre e espontânea vontade mesmo, ela engravidou, ela pode ir lá e realizar o aborto. Isso também nos Estados Unidos já é liberado na maior parte dos estados também. Então, assim, já é um assunto, uma pauta que na verdade já é superada, mas aqui no Brasil, né? É uma questão resolvida para outros países, mas aqui no Brasil a gente tem um embate muito Ainda grande. o embate é muito grande pela questão, porque ainda o Brasil, apesar de ser um país laico, ele ainda tem o senso cristão sendo ali o ponto central, o ponto focal, e interagindo em todos os ramos da sociedade, inclusive na política, que é onde se faz as leis e se normatiza e tudo isso daí. Tem um peso muito grande, né? Por exemplo, nos outros países, essa questão já foi esperada e a mulher ela pode simplesmente interromper a gravidez porque não é uma gravidez desejada. Ela não precisa ter um motivo especial para aquilo. Agora, no Brasil, a gente só tem 3 possibilidades que o aborto é legalizado. Quando é caso de estupro, né? Quando fica comprovado que o feto é anencéfalo, ou seja, ele vai nascer sem o cérebro, então não tem possibilidade dele viver, ou quando a mãe tem sério risco de vida. São só essas 3 possibilidades que o Brasil deixa aí para gestantes que podem abortar sem responder um processo criminal por isso. Bem, no Brasil é dividido em 2 segmentos. Você tem uma parcela da sociedade que é mais conservadora, né, e é o que o pessoal chama aí de pró-vida, que diz que o feto, do momento que ele constituiu ali, no caso ele foi fecundado, né, e virou um feto, ele já tem o direito à vida, porque ele já tem ali a possibilidade de vida. Então você cortar essa possibilidade de vida por si só já é como se fosse um assassinato. E isso aí, em relação aos preceitos, principalmente cristãs, né? Isso daí, na verdade, seria totalmente contra o que o preceito cristão ele indica que seria o correto a fazer. E aí, por isso, você tem uma parcela gigantesca da sociedade que é conservadora nesse sentido e aí não é a favor do aborto. Aí você tem uma outra parcela que aí já é mais liberal, que acredita... As feministas, né? não só feminista também, né? Tem gente que não levanta essa bandeira, mas que pensa dessa forma. Que exatamente. É aquela mulher que diz o seguinte: o corpo é meu, né? Eu que vou ter a gestação, eu que vou gerar o filho, o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que eu devo determinar quando eu devo ou não ter um filho. Exatamente. Então, tem essas 2 questões, a questão religiosa e essa questão mais liberal. Porque assim, se tem pessoas, por exemplo, eu nasci em berço cristão, minha mãe é cristã, eu sou cristão, e assim, eu ouvi a palavra de Deus desde que eu me lembro por gente, mas eu acredito da seguinte forma, também está na Bíblia que ele tem o livre-arbítrio. Então, a pessoa ela tem que ter esse livre-arbítrio de fazer o que ela achar, entendeu? As consequências então, assim, é com cada um, né? Exatamente. Então você vai ter mesmo nos setores que são pessoas que nasceram no lar cristão, vão ter pessoas também que acreditam que a pessoa tem que ter o direito de fazer livre escolha da forma que ela achar que ela tem que fazer. Enfim, gente, no Brasil não é uma questão resolvida. Tem muitas questões aí que não vão ser resolvidas agora. Eu até fiquei sabendo de um caso recentemente que tem uma moça que ela tá grávida e foi constatado pelos médicos que o filho dela tem má formação e provavelmente ele não vai sobreviver. Tem a possibilidade de fazer um pedido judicial justamente para fazer esse aborto, mas não está previsto totalmente na lei, então não é uma coisa certa. Mas pode ser que daqui a um tempo o Brasil mude a opinião sobre os casos de aborto.
E, infelizmente, esse assunto, ele dá pano para muita manga, tem diversas questões, diversos posicionamentos. É como a gente falou, no Brasil, essa questão do aborto não está solucionada, ainda tem muito embate nessa questão. Se você é contra, se você é a favor, antes de terminar o vídeo, já coloque seu comentário aí, a gente quer saber o que você acha sobre esse assunto. Até porque esse é um assunto que tem que ser colocado em pauta mesmo, assim, eu acredito que se o mundo inteiro já colocou isso em pauta e já, né, debateu esse assunto e já chegou num consenso, talvez tenha algo aí que tenha que ser ouvido, talvez, né, pela sociedade, ao qual a gente não está colocando às vezes na pauta, porque assim, não é possível que o mundo inteiro já tenha um posicionamento em cima disso, né? Tipo, o primeiro país a liberar o aborto foi em 1920, foi a União Soviética. Então, assim, já estamos falando aí de basicamente 100 anos ao qual foi liberado, o primeiro país liberou. Então, assim, é um posicionamento que já foi dado por a maior parte dos países. Cara, 1920, e a gente ainda tá aqui, ó, 100 nesse anos, embate. a gente tá aqui nesse embate, entendeu? Então, assim, mas de qualquer forma, se ainda não foi debatido, a gente tem que colocar isso a debate e levar isso para frente para chegar num consenso comum e entender, né, e verificar até mesmo os posicionamentos que levaram os outros países a terem essa decisão de liberar o aborto, até mesmo uma situação comum da mulher, ao qual ela que tem a escolha ou não de fazer esse aborto, entende? Porque a questão religiosa ela vai sempre existir, mas a lei ela tem que se posicionar. Se pode ou não pode, porque aí as consequências vai de cada um, vai da consciência de cada um. Exatamente. Né? Infelizmente também não é um caso só, não é a primeira vez que isso acontece. Infelizmente a violência sexual ela vem crescendo muito. Então não é um problema que a gente fala, aconteceu com fulano e tal. Pode acontecer a qualquer momento com qualquer mulher ou com qualquer homem. Infelizmente, a gente tem que combater isso. Exatamente. E aí você tem um grande problema, que é assim, que é uma coisa que é pouco falada também, que é bom a gente ressaltar antes de terminar o vídeo, que é a questão da violência contra a mulher sexual dentro do lar. Sim. Né? Que aí fica até difícil você configurar um estupro porque ela é esposa do cara. Só que ali, se você vai pegar a fundo, na verdade o que tem ali é uma pessoa que ela está vivendo uma situação de Um relacionamento abusivo, né? total abuso, entende? Ela é uma pessoa que ela não consegue sair daquilo, mas na verdade, se você for pegar a fundo o que está acontecendo ali, é um estupro. O que o cara faz, entendeu? E aí como é que essa menina, se ela ficar grávida desse cara, que é o esposo dela, que ela não quer mais ficar, entendeu? Como é que ela vai, entendeu? Ele é meu esposo, mas foi fruto de um estupro. E aí, gente? E aí? Uma situação complicada. Essa violência sexual, ela também é abrangida pela Lei Maria da Penha, porque tem muita gente que vai falar o seguinte, então, violência doméstica é só quando você bate. Não, não é só quando bate. Tem vários tipos de violência, e violência sexual é uma delas. Então, é como a gente falou, Abrange muita coisa. Muita coisa. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, como a gente falou, curte, comenta, compartilha esse assunto com as pessoas, porque a gente precisa falar sobre isso. E deixe a sua opinião pra gente nos comentários, que a gente quer saber opinião é válida, né? A gente quer saber o seu posicionamento sobre isso. É isso aí, por hoje é só, galera. Tchau, tchau. Beleza?